é que a carta tem o nome de Éfeso, porque Éfeso, vamos dizer assim, era a igreja sede regional, não é? Daquele contexto em que ela estava situada. Entre ela havia outras cidades bem próximas ali, como nós já falamos há pouco, Colossos, que Paulo nunca foi lá, mas que o evangelho chegou e ele mesmo acabou escrevendo uma das cartas da prisão para a igreja de Colossos. Nós vamos entrar agora no último tópico, que fala a respeito do propósito e a mensagem. Com que propósito Paulo escreveu esta carta? Por certo, algo afligia o coração de Paulo para que ele escrevesse esta carta. E o nosso irmão Vanildo vai estar nos mostrando a visão do comentarista acerca deste propósito. Glória a Deus. O propósito aqui, diferente das outras cartas que Paulo escreve, se você for, até mesmo o escritor, ele diz aqui já logo no início, né, desse subtópico, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Então, se você for ler outras cartas pastorais de Paulo, você vai ver que elas abordam alguns problemas específicos, né? Se for ler a epístola mesmo aos Coríntios, você vai ver que alguns problemas aconteciam ali, e Paulo envia, então, manda uma carta. Essa carta aqui de Éfeso não parece aparentar nenhum problema específico, mas se você for ler aqui o livro de Éfeso, se você ler o livro de Éfeso, você vai ver que Paulo ele fala aqui no início da redenção, depois salvação pela graça, união de judeus e gentios, vai falar sobre essa divisão que não pode existir, vai falar sobre a unidade da fé, santificação, vai dar uma pauta também sobre união conjugal e casamento, enfim, tirando todos esses, fazendo um resumo do livro de Éfeso, a gente pode entender que provavelmente o propósito de Paulo ao escrever essa carta era fortalecer os irmãos que já estavam servindo a Deus há um pouco mais tempo, amadurecer aqueles que estavam começando na fé, que vinham do misticismo, que vinham da idolatria, de uma vida de promiscuidade. Então Paulo vem falando sobre uma nova vida, uma redenção pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Então a gente observa que o propósito, talvez, dessa carta de Éfeso seja o amadurecimento da igreja, porque é sobre isso que Éfeso fala, sobre a igreja, sobre como ser igreja, desde os primeiros passos na fé, até uma medida um pouco mais recalcada aí no final, santificação, aquela palavra muito, muito conhecida sobre a armadura que Paulo vai falar. Então, creio que o propósito da mensagem de Éfeso seja de fato um amadurecimento da igreja, do corpo de Cristo, fortalecer aqueles que estavam já seguindo a Jesus um pouco mais tempo, e amadurecer aqueles que estavam começando agora. Então Paulo, Éfeso é uma carta tão linda. Por isso é importante que você que está nos assistindo continue e não perca nenhuma aula esse trimestre, porque eu tenho certeza que esse trimestre, essas lições que se seguirão a partir dessa introdução, vai servir para que você que está mais tempo cresça, para que você que está começando na fé amadureça, como disse o nosso pastor já, como disse os nossos irmãos, para que nós amadureçamos na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa continuar e não perder nenhuma lição, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a tua vida espiritual. Amém? Graças a Deus. Então, nesse propósito, como diz o nosso irmão Vanildo, tem um parágrafo aqui que diz que Paulo estava preocupado com o passado daqueles cristãos
que esse passado, como disse o nosso novo Anildo, era marcado por imoralidade, bebedeira, não é? Mas agora eles estavam salvos, e o salvo tem que adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus, uma nova atitude diante do mundo, não é? Nós não podemos proceder depois de aceitar Cristo como se nada tivesse acontecendo na nossa vida. Infelizmente, nós vemos hoje uma igreja no Brasil que se diz salva, mas que pratica e que vive uma vida distanciada daquilo que a Bíblia chama de santificação, vida separada. Estilo de ser salvo é um novo estilo de vida. Por isso que o próprio Paulo, quando ele escreve aos Efésios, aos Coríntios, aliás, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é, ou seja, a maneira de ver, de enxergar, de se comportar diante do mundo, não é mais aquilo que nós vimos no passado, quando estávamos na idolatria, no misticismo. Se você está nos assistindo, tem ouvido aquilo que os irmãos têm falado aqui, examine a tua vida, veja se de fato na tua vida há mudança daquilo que você era no passado para a vida que você leva em Cristo Jesus hoje. Além do propósito, o comentarista aborda o conteúdo da mensagem, não é, que Paulo emprega nessa carta enviada aos Efésios. Nosso irmão Rodolfo vai estar meditando a respeito disso. A mensagem de Paulo aos irmãos de Éfeso é uma mensagem muito profunda e que aborda vários assuntos, diversos assuntos, como já antecedeu aqui nosso irmão Danilo. Ela fala a respeito de várias coisas, pontos importantes que o comentarista destaca, de modo geral, duas temáticas, que fala a respeito de Cristo como cabeça da igreja, ou seja, quando fala de Cristo como cabeça da igreja, fala de alguém que é líder, de alguém que domina, de alguém que dita as regras da igreja, e como a igreja como corpo. Então, há essas duas temáticas de modo geral, e o comentarista destaca alguns pontos importantes, como a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, como a reconciliação dos povos por intermédio da cruz, a revelação do ministério à vontade de Deus por obra do Espírito Santo, e um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação e na adoração. Então a carta ela trata de vários assuntos, como Cristo como cabeça da igreja, e como a igreja como corpo de Cristo, a unidade da fé. Paulo cita em alguns pontos que Cristo ele tinha preocupação em derrubar a parede de separação que havia entre judeus e gentios, um ponto que a gente vai estudar bastante nesse trimestre, nessa lição. Então, para Cristo, todos faziam parte do mesmo corpo, do mesmo Espírito, da mesma fé. Então, não havia essa diferença para Cristo. Então, a gente vai ver muito a respeito disso. Falando assim, para resumir, de modo geral, a carta é uma combinação doutrinária da vida cristã de fé e prática. Ou seja, não basta apenas crer na palavra de Deus. A carta de Paulo aos Efésios nos ensina que a nossa vida cristã, os deveres domésticos que temos, não basta a gente apenas conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que a Bíblia nos diz, mas praticar aquilo que nos é ensinado. Então a vida cristã tem que ser de fé e de prática. Esse era um dos ensinamentos da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Não dá para falar muito a respeito desse assunto, o tempo é curto, mas Paulo ele instrui em diversos assuntos. Você vai ver que Paulo dá conselho a marido e mulher, a filhos, a jovens, através desse ensino aos irmãos de Éfeso. Então, de modo geral, falando assim, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso é uma carta doutrinária que trata de diversos assuntos, e nós já antecedemos te convidando para que participe conosco ao longo desse trimestre, na qual estaremos aprendendo muito a respeito da carta
aos Efésios, que nos ensina como viver de maneira que agrademos a Deus, agrademos ao Senhor na nossa vida cristã. Então é isso, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta doutrinária da vida cristã de fé e prática. Exatamente, o nosso irmão está lembrando aqui que Paulo frisa a questão do penhor, não é? Da garantia que o Espírito nos dá. É por isso que lá em Romanos Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esta certeza que o crente tem de que vai morar no céu, não é porque ele se acha melhor, é porque ele tem dentro de si a pessoa que garante essa morada no céu, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, quando o crente começa a duvidar da sua salvação, significa dizer que a comunhão dele com o Espírito Santo não está muito perfeita, porque onde há dúvida não há fé, e se não há fé, o Espírito de Deus não opera da forma como deveria operar. E o nosso irmão, quando fala a respeito da mensagem, é para ficar bem frisado que nessa mensagem Paulo enfatiza que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, porque tem crente que ele age como se fosse cabeça, é do jeito que eu quero, é assim que eu acho, é assim que eu penso, eu acho dessa... Não, Paulo enfatiza nessa mensagem, Jesus é a cabeça. Se você quer ser salvo, você precisa obedecer, ser submisso a Cristo, que é a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando, a nossa conclusão diz: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar com as forças, contra as forças das trevas. Nós estamos em um campo de batalha, é invisível, mas a batalha é real, e você não tenha dúvida que mesmo neste conteúdo, mesmo nesta situação em que nós estamos vivendo hoje no país e no mundo inteiro, há uma batalha espiritual, e as trevas se aproveitam para batalhar contra a igreja, achando que neste momento a igreja fragilizada pode ser de alguma forma ofuscada, mas a igreja não é templo, a igreja nós somos o corpo, a cabeça continua com todo o poder que lhe foi dado nos céus e na terra, e nós precisamos estar firmados e entendendo, como Paulo escreveu aos Efésios, que ele continua firme no propósito de fazer cumprir as suas promessas na vida da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que esteve conosco nesta manhã de domingo. O tempo é exíguo, o tempo é pequeno, nós gostaríamos de poder dialogar um pouco mais, mas nós temos que cumprir o cronograma da lição e nos atermos àquilo que está na lição. O que nós pedimos a você, como estudante da escola dominical, use esses comentários como introdução, vá buscar conhecimento, leia a lição, veja as referências bíblicas, estude para que você tenha um conhecimento correto daquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. O irmão Zé Paulo está nos lembrando da convocação que foi feita para um jejum
não é, nacional em favor do nosso país. Então nós convidamos você que puder participar desse jejum, que participe juntamente conosco nesta manhã. Vamos colocar de pé, nós vamos estar orando. Quero pedir aqui para que o nosso irmão Vanildo faça oração para estar encerrando essa escola dominical, primeira escola desse trimestre, dessa lição. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Oremos. Grandioso Deus e eterno Salvador, te adoramos, te agradecemos, te damos graça, Pai, porque o Senhor nos preparou, Senhor, esta manhã para estarmos todos reunidos, não só nós que estamos aqui, Senhor, de forma presente, física, aqui na igreja, no templo, mas também cada família que agora está reunida, assistindo, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Eu te peço que a Tua bênção esteja sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Desperta todos os Teus filhos, Senhor, para que possamos juntos aprender nesse trimestre e amadurecer na fé, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, e nós aguardamos os irmãos no culto desta noite. Às 19h30 nós estaremos gravando ou fazendo o culto ao vivo, uma live ao vivo, e esperamos tê-los todos conosco. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.